Existem algumas propriedades de esperança matemática, tá, pessoal, que eu vou passar aqui para vocês. Nós podemos provar para uma variável aleatória x, sendo k um número real, as seguintes propriedades. Então eu tenho 6 propriedades aqui e eu vou passar primeiro, eu vou provar para vocês as propriedades A, C e E depois eu vou provar para vocês as propriedades B, D e F. Bom, a propriedade A, C e E estão associadas a você somar um valor constante ao valor de x, tá? Então é somar um valor constante a x aqui, ó, x mais k, k mais x, não importa a ordem, se é x mais k ou k mais x, vai ser a mesma coisa, e k mais x. Então, se eu pedir para vocês de calcular a esperança de x mais k, vocês vão ter, o resultado vai ser k mais a esperança de x. Fiquem tranquilos que a gente vai ver isso num exemplo com números, tá? Variância de k mais x vai continuar sendo a variância de x. E o desvio padrão de k mais x vai continuar sendo o desvio padrão de x. Então, toda vez que eu somar um valor constante a x, a única coisa que vai mudar vai ser a esperança de x. A variância e o desvio padrão continuam sendo o mesmo. Mas, para as propriedades B, D e F, acontece diferente, porque eu não vou somar uma constante ao valor de x. Eu vou multiplicar a constante k a um valor de x. E aí eu vou ter mudança no valor final da esperança, tá? Vai ser k vezes a esperança de x. A variância também vai mudar, vai ser k ao quadrado vezes a variância de x, e o desvio padrão vai ser k vezes o desvio padrão de x. Qual que é a importância dessas propriedades? A importância dessas propriedades é que você, uma vez calculando a esperança de x, a variância de x e o desvio padrão de x, se você cria uma outra variável com valores diferentes, com valores somando a um valor ou multiplicando a um valor, você não precisa calcular usando aquela forma que é mais trabalhosa, somatória de xi vezes pi, tá? Você pode usar essas propriedades. Você vai calcular a esperança, a variância e o desvio padrão para x, e depois para as outras variáveis que forem sendo criadas, somando o valor ou multiplicando, você pode usar as propriedades, certo? Essa é a vantagem dessas propriedades aqui, minimizar o trabalho que vocês teriam, tá? Então, ao invés de provarmos algebricamente essas propriedades, faremos apenas uma verificação numérica, utilizando os dados do exemplo anterior, que é qual? A variável aleatória x é o número em reais que o jogador ganha por lançamento de dado. Então, vamos lá. Então, vamos mudar agora a situação. Tá? Antes, nós tínhamos que o jogador ele ganhava se acertasse os números primos, né? Se jogasse os dados no número primo, e perdia o valor em reais se não fosse primos, tá? Então, na primeira situação nós temos isso aqui, ó, a primeira linha, x variando menos 5, menos 4, 1, 2, 3 e 5. Era isso que nós tínhamos antes. Então agora mudou a situação. Situação 1 é: a banca resolve presentear o jogador com R$1 por lançamento, independente do resultado obtido. A distribuição de probabilidades dessa nova variável aleatória, que eu vou chamar de y, que é igual a x mais 1, vai ser a seguinte. Então, pessoal, agora eu estou mudando a variável x para a variável y. Mas a variável y é o que? É o resultado da x mais 1. Porque a banca está dando R$1 para o jogador independente do resultado obtido no dado. Bom, então, o que vai acontecer? Ele vai ganhar R$1.
Então, se ele perdia menos 5, menos 6, se ele perdia 6 reais e a banca está dando R$1, ao invés de ele perder 6, ele passa a perder 5, né? Menos 4, ou seja, perdia 4 quando o dado dava o número 4. Agora ele vai perder menos, vai perder 3 reais. Se ele ganhava R$1 quando o dado dava o número 1, agora passou a ganhar 2 reais. Se o jogador ele joga o dado, dá o número 2, antes ele ganhava 2 reais, com o real que a banca está dando, agora ele passa a ter 3. Caiu no número 3, em vez de ganhar 3 reais, passa a ganhar 4. E 5, o número 5 no dado, ele ganhava 5, agora ele passa a ganhar 6. Então vejam que agora a gente está mudando a variável x para y. De que forma? Somando mais R$1 que a banca está dando para encontrar o valor de y. Então agora a gente vai trabalhar com a variável y, tá? E não mais a variável x, porque a situação mudou agora. E aí para cada valor de y, nós temos a probabilidade disso acontecer. Continua sendo a mesma, né? Não muda a probabilidade do dado dar o número 6, dar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a mesma, não muda. Então essa probabilidade aqui não é alterada, mas o valor de x antes era essa primeira linha, agora passou a ser o valor de y, na segunda linha. E aí eu venho e peço para vocês, calculem a esperança matemática, variância e desvio padrão da variável aleatória y. Aqui, pessoal, eu deixei a formulinha de x, tá? Mas na verdade seria a esperança de y é igual a somatória de y vezes pi. Tá? No lugar do x eu colocaria o valor de y, tá? A fórmula é para x, mas ela serve para y, para z, para qualquer variável, tá? Então não fixem como sendo sempre x, tá? Então aqui a esperança de y é igual a somatória de y vezes pi. Variância de y é igual a EY ao quadrado menos a esperança de y ao quadrado. Aqui também muda, EY ao quadrado é igual a somatória de y ao quadrado vezes a sua probabilidade. E desvio padrão de y é a raiz quadrada da variância de y, tá certo? Bom, então vamos lá. Usando a fórmula tradicional, né, eu iria calcular a esperança de y da seguinte forma. Eu pegaria os valores de y, que estão aqui na segunda linha, e multiplicaria pelas suas probabilidades. Então, menos 5 vezes 1 sexto, menos 3 vezes 1 sexto, 2, mais 2 vezes 1 sexto, mais 3 vezes 1 sexto, e mais 4 vezes 1 sexto, e mais 6 vezes 1 sexto, tá? Desse jeito aqui, ó, tá certo? Bom, resolvendo tudo aqui, eu vou chegar que a esperança de y é igual a 7 sextos. 7 dividido por 6 vai dar aproximadamente 1,17 reais. Vejam aqui, pessoal, usando na fórmula, o trabalho que vai dar. Eu já tive o trabalho de calcular a esperança de x, e agora estou tendo o trabalho de calcular a esperança de y. Vamos ver se usando a probabilidade nós teremos as propriedades, nós teremos esse mesmo resultado. A propriedade A, ela nos diz que a esperança de x mais um valor constante é igual a o valor constante, que eu estou somando ao x, mais a esperança de x. Bom, para eu achar a esperança de y é a mesma coisa que eu achar a esperança de x mais 1. Não tá certo? Y não é igual a x mais 1? Se vocês voltarem lá, vocês vão ver que para eu encontrar o y é igual a o valor de x mais 1, porque a banca está dando real. Então, na verdade, o que eu acho que eu encontrei é que o valor de k é igual a quanto? Igual a 1. Então, para eu encontrar a esperança de y, é a mesma coisa de eu encontrar a esperança de x mais 1.
Então eu já sei que o K é igual a 1. Então na propriedade diz que a esperança de x mais K é igual a K mais a esperança de x. Eu já calculei a esperança de x com aquela forma mais trabalhosa. Deu 0,17. O valor de K não é 1? 1 mais 0,17. Eu tenho que a esperança de y, que é igual a esperança de x mais 1, é igual a 1,17 reais. O mesmo resultado que nós encontramos aqui no slide anterior. Tá certo? Bom, vamos agora testar a propriedade C, né? Se eu calcular pela forma tradicional, tá, a variância da variável aleatória de y, vocês vão pegar aqui, ó, menos 5 ao quadrado vezes 1 sexto, menos 3 ao quadrado vezes 1 sexto, até mais 6 ao quadrado vezes 1 sexto, do jeitinho que está aqui, ó, tá? Vocês terem que fazer dessa maneira aqui. Resultado final seria 99 sobre 6, que dá aproximadamente 16,5. Achei a variância já? Ainda não, tá? Ainda não achei a variância, eu achei só o EY ao quadrado. Vamos lá. Para eu achar a variância de y, eu vou ter que pegar o EY ao quadrado menos a esperança de y ao quadrado. Eu já achei a esperança de y, que é 1,17. 1,17 ao quadrado é esse número aqui, 1,3689. E o EY ao quadrado, no slide anterior, nós já encontramos ele, que é 16,5. 16,5 menos 1,3689, eu tenho que a variância de y é igual a 15,14 reais ao quadrado. Achei a variância de y. Se vocês voltarem lá no slide lá na frente, vocês vão ver que slide lá atrás, desculpa. Vocês vão ver que qual é o valor da variância de x? 15,14 reais ao quadrado. Então, a propriedade C diz que a variância, quando você tem um valor que está somando, um valor constante somando ao valor de x, a variância não altera, tá? Então deu o mesmo resultado da variância de x. A variância de y é igual a 15,14 reais ao quadrado. Sendo que a variância de y é 15,14, eu tenho que o desvio padrão é 3,89 reais. Se vocês verem olharem lá a propriedade E, ela também diz que o desvio padrão de um valor constante somado a x vai resultar no próprio, vai ser o mesmo valor do desvio padrão de x. Então o desvio padrão de y é igual ao desvio padrão de x. Tá? Quando você tem essa soma de um valor constante a x, o resultado da variância e o resultado do desvio padrão não altera. É o mesmo para x e é o mesmo para y. Só muda o que nesse caso? Muda a esperança, que é a propriedade A. Tá? Então eu provei para vocês a propriedade A, C e E, com essa situação 1, onde a banca presenteou o jogador com R$1. Tá? Agora, pessoal, aqui é o resultado final, né? Esperança de y 1,17, que foi 1 mais 0,17. Variância de y igual a variância de x, que deu 15,14. E o desvio padrão de y 3,89 igual ao desvio padrão de x. Certo? Essa situação 1 foi para ilustrar o valor constante somado ao valor de x. O que acontece com a esperança, a variância e o desvio padrão? Quando a gente soma um valor constante, a variável aleatória x, e muda essa variável aleatória x para a variável aleatória y, tá? E eu mostrei para vocês que as propriedades nos ajudam a não ter que calcular tudo de novo, usando aquela fórmula que é mais trabalhosa. Bom, e a situação 2 é para a gente finalizar
e provar as propriedades que estão faltando, que é as propriedades B, D e F, tá? Então, com essa situação 2 que eu estou ilustrando aqui para vocês, a gente vai provar as propriedades B, D e F, onde você, ao invés de somar um valor constante, agora a gente vai multiplicar um valor constante a x, tá? Então, agora na situação 2, a banca e o jogador resolvem dobrar as apostas. A distribuição de probabilidades dessa nova variável aleatória que eu estou chamando de z é igual a 2 vezes x. Por quê? Eu estou dobrando o valor de x. Então, antes, quando o dado dava o número 6, o jogador perdia menos 6. Agora ele vai perder o dobro. Então, ele passa esse valor de z é 2 vezes o valor de x. Então, antes ele perdia 6, agora ele está perdendo 12. Se eu jogar o dado, der o número 4, antes para x ele perdia 4. Agora ele vai perder 8, é o dobro de x. Se o dado cair no número 1, ele ganhava 1, agora ele ganha 2. Se ele jogar o dado cair no número 2, ele ganhava 2 antes, agora ele ganha 4. E se ele jogar o dado cair no número 3, ele ganhava 3 antes, agora ganha 6, o dobro. E quando o dado dava o número 5, ele ganhava 5 reais. Agora, com essa nova aposta, que é o dobro, ele ganha 10. Tá? Então, a gente mudou a variável x para z. Na situação 1, a gente transformou de x para y, pegando x mais 1. Agora, eu estou multiplicando um valor constante ao valor de x. Então, z é o resultado é igual a 2 vezes x, tá? É o dobro, tá certo? Então, aqui observe que na situação 2 eu estou multiplicando com uma constante. E na situação 1, eu somei uma constante, tá? Então, as propriedades A, C e E servem para a situação 1. E as propriedades B, D e F, que eu vou mostrar agora, servem para a situação 2. Então eu mostro essa nova situação para vocês e peço a mesma coisa. Calcule a esperança matemática, a variância e o desvio padrão agora da variável aleatória z. A fórmula é a mesma que eu usei para x, só mudar no lugar de x, colocar o valor de z, tá? Continua sendo a mesma coisa. Bom, se eu fosse usar a formulinha tradicional, que dá mais trabalho, eu não precisaria usar, né, na verdade, essa fórmula. Se eu já calculei a esperança de x e z ao dobro de x, eu posso usar as propriedades. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, usando a fórmula tradicional, que a gente também vai encontrar o mesmo resultado para a variável usando a propriedade, tá? Então, a esperança de z, você vai pegar o valor de z e multiplicar pela probabilidade. Menos 12 vezes 1 sexto. Menos 8 vezes 1 sexto, 2 vezes 1 sexto, até mais 10 vezes 1 sexto, tá? Como está aqui na primeira linha aqui, ó, a resolução. Resolvendo tudo aqui, você vai ter no final que a esperança de z é 2 sobre 6. Então, você tem 0,33, tá certo? 0,33 reais a esperança de z. Ao invés de usar essa fórmula, eu poderia usar a propriedade, porque eu estou pegando um valor constante e multiplicando pelo valor de x, que eu já tinha calculado a esperança para x. Então, eu poderia usar a propriedade B, que diz que a esperança de k vezes x é igual a k vezes a esperança de x. Bom, quanto vale k? Se na banca estão dobrando as apostas, então k vale 2, correto? Então, se k vale 2, a esperança de 2x, que é a mesma coisa da esperança de z, vai ser o quê? 2 vezes a esperança de x, que é 0,17. Se vocês voltarem lá atrás, a esperança de x é 0,17. Então, no final aqui, eu tenho que a esperança de z é 0,34 reais. Deu uma diferencinha aqui, usando a propriedade e usando a fórmula,
tá? Tradicional, de 0,01. Essa diferencinha irrisória, tá? Não se preocupem com ela. Por que que aconteceu? Não deu o mesmo valor exatamente. Porque aqui a gente arredondou. Se vocês voltarem lá, a gente arredondou esse valor aqui, a esperança de x, para 0,17. Na verdade, esse valor de 0,17 era 0,1666667, tá? Então a gente arredondou e esse arredondamento causou essa diferencinha aqui, usando a propriedade usando a forma, tá certo? Bom, de qualquer forma eu provei para vocês a propriedade B, que todo valor constante multiplicado por x, o resultado dessa esperança desse novo valor é igual a k, que é o valor constante, vezes a esperança de x. Posso provar também a variância, né? Para a variância a gente tem que achar essa primeira etapa aqui da fórmula da variância de z, que é ez ao quadrado. Então, para eu achar o ez ao quadrado, eu tenho que pegar o valor de z, elevar ao quadrado e multiplicar por 1/6. Mais menos 8 ao quadrado vezes 1/6, até mais 10 ao quadrado vezes 1/6. Resolvendo isso aqui, pessoal, nós vamos ter que o ez ao quadrado é 364 sobre 6, aproximadamente 60,67. Achei a variância de z? Não, eu achei o ez ao quadrado. Vou substituir isso na fórmula da variância. Então a variância de z é igual a ez ao quadrado menos a esperança de z elevado ao quadrado. Esperança de z nós vimos que é 0,34. 0,34 ao quadrado vai dar 0,1156. O ez ao quadrado nós achamos aqui no slide anterior, 60,67, tá? 60,67 menos 0,1156, resultado da variância de z é quanto? 60,56. Bom, usando a fórmula tradicional, eu achei que a variância de z é 60,56. E se nós usássemos a propriedade D, que diz que a variância de k vezes x é igual a k ao quadrado vezes a variância de x. Bom, se eu estou dobrando, k vale 2, né? Dobrei as apostas, k vale 2. 2 ao quadrado vezes 15,14 vai ser 4 vezes 15,14. Resultado final da variância de z, R$ 60,56 ao quadrado. Resultado igual ao que a gente obteve usando a fórmula. Então a propriedade bem mais simples. Uma vez é lógico que a gente já tenha calculado a esperança de x, variância de x e desvio padrão de x. E para finalizar, né, eu consigo provar para vocês agora a propriedade f, né? Pelo tradicional, você pegaria a raiz quadrada da variância de z. Se vocês voltarem aqui, a variância de z pela fórmula tradicional deu 60,56. Raiz quadrada de 60,56, R$ 7,78. Bom, usando a propriedade, eu não teria que ter feito aquela conta toda para variância, né? Usando a propriedade, eu descobriria que o desvio padrão de z, ou seja, de 2x, é igual a 2 vezes o desvio padrão de x, que é 3,89. 2 vezes 3,89, resultado final R$ 7,78, usando a propriedade, tá certo? E aí, pessoal, a gente na situação Z tem os resultados aqui para esperança, variância e desvio padrão, tá certo? Então, no início eu mostrei para vocês como transformar uma variável qualitativa em quantitativa discreta. Depois, no passo seguinte, nós vimos como pegar esse valor da variável aleatória discreta e associar uma probabilidade.
E depois nós vimos que com o valor da variável aleatória discreta e com o valor das probabilidades, nós conseguimos calcular esperança, variância e desvio padrão. E para ajudar em cálculos de esperança, variância e desvio padrão, uma vez já calculado para uma variável x, eu mostrei algumas propriedades que podem ajudar a vocês a não ter tanto trabalho usando a fórmula tradicional, tá certo? Mas não vejo muito trabalho com essa fórmula tradicional, tá? Ela é fácil de ser aplicada, tá certo, pessoal? Bom, então dessa forma a gente encerra essa aula.